Olá, meu nome é Cássia Alaide de Oliveira, faço curso de licenciatura em Pedagogia na Unifael e, por meio deste vídeo, venho apresentar o meu TCC, a qual tem como tema o papel do professor na educação inclusiva. A defesa da educação inclusiva é uma luta mundial contra a discriminação e a marginalização, e é um papel do direito de qualquer estudante poder participar do ensino regular. A educação inclusiva no Brasil tem desfrutado de várias séries de conquistas na última década, mas também enfrentado vários desafios e retrocessos. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências realizadas em 2006 foi essencial para o avanço do Brasil rumo a uma educação inclusiva. O primeiro tópico a ser discutido aqui é a importância no tema da atualidade. Para a promoção de um ensino igualitário e sem desigualdade, já que quando se fala em inclusão não estamos falando somente nos deficientes, e sim na escola também, onde a diversidade se destaca por sua singularidade, formando cidadãos para a sociedade. A metodologia. As informações que foram utilizadas para a elaboração deste trabalho da revisão foram obtidas através de uma pesquisa bibliográfica, onde foi usada a ferramenta do Google Acadêmico, e por meio da pesquisa foi pesquisado vários artigos dentro do assunto exposto. Os artigos encontrados eles foram selecionados de acordo com a sua relevância para o tema. Os objetivos: refletir acerca dos principais problemas de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e no papel do professor no processo de aprendizagem desses alunos é de investigar as transformações fundamentais para a prática da educação inclusiva e conhecer a função da escola perante a educação inclusiva e analisar o papel do professor frente à educação de incluir. A descrição da pesquisa. O tema desta monografia foi escolhido por entender que a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar e na sociedade, ele auxilia no desenvolvimento integral como um meio eficaz para este processo. Sabe-se que ao trabalhar a inclusão no ambiente escolar, o professor ele tem a mera importância e um papel importante para poder medir e influenciar o processo de inclusão e a aceitação e aprendizagem dessas crianças. A fundamentação teórica. Outro tema vamos estar discutindo. Na escola, essa inclusão é atribuída principalmente na sala de aula, onde os alunos convivem com portadores de deficiências, mas se tem o mesmo tratamento entre todos os alunos para que não exista falta de respeito e indiferença entre os mesmos. A inclusão, ela trouxe a mudança no ambiente escolar. Teve que se adaptar aos meios dessa nova realidade. Também citou que os professores, a partir desse novo, eles tiveram que buscar atualizações de suas práticas para poder trabalhar com esse público. A formação contínua do professor fortifica as práticas inclusivas na escola como um fortalecedor no processo de aprendizagem. O atendimento especializado, ele necessita de profissionais formados e orientados para prestar esse atendimento, observando as especificidades dos alunos ali dentro da sala de aula. Para o educador, exige-se uma prática contextuada e flexibilizada, levando em conta ainda a escuta e o acolhimento dos diversos conceitos dos atos dos sujeitos para fortalecer a formação educacional do aluno. Função da escola perante a educação inclusiva.
A inclusão escolar teve suas origens no centro das pessoas em situações de deficiências e inserir-se nos grandes movimentos contra a inclusão escolar. Por isso, muitos pensam que a inclusão escolar é somente para jovens em situações de deficiências, mas não. Ela deve contemplar todas as crianças e jovens a qual são atribuídas necessidades educacionais. Para que as escolas se tornem mais inclusivas, é necessário que assumam a valorização de seus conhecimentos e suas práticas que consideram a diferença um desafio e uma nova oportunidade para a criação de novas situações de aprendizagem que sejam capazes de inventar o que está a impedir a participação de todos. As comunidades escolares são espaços que têm como objetivo ofertar educação para todos. Portanto, quando se oferta um ensino em salas de aula de uma educação especial, separada, e é mesmo que criar um isolamento dos alunos, pois eles precisam se relacionar com pessoas de realidades diferentes, já que a inclusão só é configurada como tal quando a educação ocorre através das diversidades. Independentemente de ter ou não alguma deficiência, todos têm a mesma habilidade ou apenas dificuldade, ou seja, todos têm o mesmo potencial de aprender. A escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer a educação de qualidade para todos. A inclusão, portanto, ela não significa simplesmente matricular todos os educandos com as necessidades educacionais especiais na classe comum, mas significa dar ao professor ali e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. O papel do professor na educação inclusiva. Quando as particularidades dos alunos não são levadas em consideração pelo educador, porque isso acontece muito dentro das salas de aulas, fica muito difícil aplicar atividades estratégicas e com resultados positivos, pois cada aluno tem seu tempo de aprender, tanto com deficiência como sem. Pois a evolução ela varia de aluno para aluno, de pessoa por pessoa, né? Todos têm a capacidade de aprender, sejam suas dificuldades intelectuais, sensoriais ou físicas. O processo de cada pessoa é singular, né? Então não deve ser distribuído da mesma forma ali dentro das salas de aula. Verifica-se que o professor regular tem experiência com esse tipo de aluno. Os professores especializados, por sua vez, eles vêm construindo sua competência com base no conhecimento das dificuldades específicas do aluno que atendem ali, dando a ênfase à diminuição ou à compensação dos defeitos de suas deficiências. Acrescenta-se a isso o fato de que esses docentes trabalham em situações quase que individualizadas, de pequenas classes especiais, com sua dinâmica e relacionadas próprias, as quais, em grandes partes do caso, são estruturadas sem nenhum planejamento acadêmico e um sistema de avaliação consiste ali. E ao se tratar do processo de inclusão educacional na rede regular do ensino, é necessário levar em conta os obstáculos que essa criança ela pode encontrar na falta do acolhimento e que eles acabam vivenciando, isso seja na família, na vida escolar e em sociedade. E muitas das vezes há pessoas que desacreditam que eles possam acompanhar o processo de aprendizagem dentro das salas de aula com os demais alunos.
e incluir a possibilidade que tenham de liberdade de construir o seu próprio processo de ensino-aprendizagem de forma ativa e participativa. Assim, a educação inclusiva não significa a educação com representações e baixas expectativas em relação aos alunos, mas sim a compreensão do papel é importante das situações estimulantes. Para que os professores eles possam trabalhar na educação inclusiva, é necessário que ocorram mudanças estruturais e nas práticas pedagógicas, quebrando as barreiras e abrindo portas para que os alunos com diversos tipos de grau e de dificuldades e habilidades possam ter o mesmo nível de educação como todos ali dentro da sala de aula. É também essencial que o professor busque especializações para a mediação desse trabalho, de forma que garanta um esforço voltado à qualidade de vida dos educandos e transformando em cidadãos responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade como um todo, onde haja o respeito principal diante das diversidades e das diferenças. O professor bem preparado, ele saberá lidar com as mais diversas situações, sem sair do seu foco de mediador do conhecimento. A escola como um todo tem a necessidade de aprender a lidar com esse processo de inclusão, cujo todos eles terão o mesmo convívio com esse público. Por isso, seria muito interessante, além da formação especializada que os professores vão receber ali em sala de aula e os diretores escolares oferecessem na própria escola pequenas formações com seus funcionários, para que toda escola ela possa acolher melhor esse público. Caso as estratégias não sejam viáveis, é muito interessante que o professor ele adapte as atividades de acordo com as necessidades dessa criança. Além disso, é muito importante que o docente incentive o aluno a comemorar suas conquistas. Quando uma criança com necessidades especiais percebe ali o conhecimento e o reconhecimento das suas conquistas, ela entende que ela é capaz de realizar as tarefas que poderiam lhe parecer impossíveis, o que ele faz com que ele conquiste uma autoconfiança e se sinta capaz de enfrentar as dificuldades e superar os desafios. Assim, o papel do professor na educação inclusiva é de ser o facilitador no processo de aprendizagem e contribuir na evolução de seus alunos através do planejamento contínuo e do respeito mútuo entre eles. As práticas pedagógicas, como já foram faladas, elas podem ser utilizadas pelos professores e basicamente associadas às estratégias do planejamento do professor a partir do momento em que o mesmo tem um certo conhecimento sobre o seu aluno, pois cada aluno possui um tempo estimado de aprender e o professor ele deve respeitar esse fator. Só assim o professor ele conhece as particularidades dos seus alunos e ele vai poder acompanhar a progressão das atividades aplicadas. As considerações finais. Por fim, a pesquisa identificou que, para que haja educação inclusiva na escola, mudanças são inevitáveis. Compreendeu-se que a instituição deve se preparar para receber o educando com deficiência e que o professor tem o papel de planejar, de decidir sobre as suas metodologias que irá trabalhar na sala de aula e deve manter interesse em metodologias assertivas e inovadoras que visam favorecer os diferentes modos de aprendizagem de seus alunos. Por fim, nota-se a importância do professor nesse processo, pois através dele que os alunos aprendem a conviver com as diversidades e diferenças na sala de aula, fazendo com que haja um ensino voltado à compreensão e o respeito mútuo. Por fim, as referências aqui dos tópicos usados nesse vídeo, tá? E meu muito obrigada
pela atenção e